Sejam bem-vindos ao canal Na Onda da Matemática. Vamos continuar aqui essa primeira questão. Nós já temos um vídeo que trata do domínio. Agora vamos falar sobre equação da reta tangente à curva no ponto 1, 2. Bom, vejam como eu fiz a resolução. Estou dizendo isso porque talvez não tenha uma única maneira de fazer, tá? Essa aqui acho que é interessante. Então, para a letra B, sabemos que a equação da reta tangente em x0 e y0 é dada por y menos y0. Vou calcular a derivada da função, porque é ela que me dá a inclinação dessa reta tangente no ponto, e x menos x0. Bom, mas eu tenho que saber que ponto é esse t aqui, né? Porque repare que aqui eu tenho x e y, está dado aqui, 1 e 2, mas eu não sei qual é o t que é equivalente a esse. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar qual é o t correspondente ao ponto 1, 2, ou seja, qual é o t que eu atribuo à minha função vetorial. Essa função aqui eu poderia escrever aqui que ela é uma r de t, né? Ela é uma r de t. Ou seja, dado um t, eu encontro o x de t e a y de t, correspondente ao ponto 1 e 2. Bom, no ponto 1 e 2, significa o seguinte, que se esse ponto vai ser igual a essa expressão, eu vou igualar 1 mais 2 vezes ln de 1 mais t igual a 1, e vou igualar 1 mais 1 mais t ao quadrado igual a 2, ou seja, componente x igual a componente x, componente y igual a componente y. Bom, essa informação aqui, essa primeira, se eu passar 1 para o lado de cá, vai dar 1 menos 1, que vai dar 0. Então fica 2 vezes ln de 1 mais t igual a 0. Mas o 2 que está multiplicando, se eu passar dividindo, 0 dividido por 2 também dá 0. Ou seja, eu vou ficar só com ln de 1 mais t igual a 0. Mas repare aqui que eu já destaquei. Quem é ln? ln é o log na base e, né? Logaritmo neperiano. Então, no lugar de ln, eu vou escrever aqui log de e aí eu tenho log de 1 mais t na base e. Esse ele passa para o outro lado e fica e elevado a zero. Então, e elevado a zero é igual a 1 mais t, ou t mais 1, tanto faz. Mas e elevado a zero é igual a 1. Então, t mais 1 igual a 1 vai implicar que esse 1 passa para o outro lado menos 1, 1 menos 1 é 0, então t é igual a 0. Ou seja, o valor do t que é correspondente ao ponto 1, 2 é o ponto t igual a 0. Repare que se você substituir aqui embaixo, no lugar desse t, 1 mais 0 dá 1, ao quadrado dá 1, mais 1, 2. Então, ele vai confirmar o resultado, né? Então, o resultado acima, usando x igual a 1, valida o resultado de baixo, ou seja, eu parti do x igual a 1, igualando aqui, encontrei o t, e se eu substituo aqui, vou encontrar. E repare, pessoal, se eu tivesse partido com y igual a 2, ou seja, usando a segunda componente, também seria fácil. Mais fácil até, talvez, do que isso aqui, porque vai trabalhar com logaritmo, né? Ou seja, 1 mais 1 mais t ao quadrado igual a 2, passando 1 para o lado de cá, fica 2 menos 1, que dá 1. Então, 1 mais t ao quadrado igual a 1. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, 1 mais t igual a 1. Logo, se 1 mais t igual a 1, qual é o valor de t para essa equação estar validada e correta? T igual a 0. Ou seja, o resultado abaixo, usando y igual a 2, valida o resultado de cima, porque se você substituir aqui,
da mesma forma vai ter que dar certo, né? Foi o que nós fizemos. Ou seja, nós já identificamos qual é o valor do t. Agora, eu tenho que encontrar a derivada desta função em t. Mas ela está escrita na forma paramétrica, né? Aqui na forma vetorial é equivalente à forma paramétrica. Então vamos calcular a derivada pela forma paramétrica. R de t é dy dt dividido por dx dt. Ou seja, quem é o y? 1 mais 1 mais t ao quadrado. Então é essa derivada no numerador. E quem é o x? 1 mais 2 vezes ln de 1 mais t. Essa derivada no denominador, em relação a t. A derivada do numerador, derivada de 1 é constante, dá zero. Então vai dar 2 vezes 1 mais t, o expoente 2 menos 1, 1. Poderia aplicar aqui a regra da cadeia, né? Mas a derivada de 1 mais t dá 1, né? Porque a derivada de 1 dá 0, a derivada de t dá 1, então multiplicando por 1 fica essa aqui mesmo, né? E aqui, derivada de 1 dá 0, mais 2 vezes a derivada do logaritmo. Derivada do logaritmo é 1 sobre o u aqui, né? Vezes, pela regra da cadeia, o u'. Então, chamando 1 mais t de u, fica 1 sobre u, ou seja, 1 sobre 1 mais t, vezes a derivada de 1 mais t, que dá 1. Então, é exatamente isso. Ora, cortou o 2 com 2, e aqui divisão de fração, vai repetir o primeiro multiplicado pelo inverso do segundo, então vai ficar 1 mais t ao quadrado. Ou seja, a minha derivada em relação a t é 1 mais t ao quadrado. Ora, mas eu já sei que o meu t vale 0, não é isso? Foi o que eu identifiquei na parte anterior da questão. Então, r' de 0, substituindo por 0 aqui, 0 mais 1 dá 1, ao quadrado dá 1. Ou seja, eu já tenho o ponto que foi dado na questão e acabei de calcular a derivada em t igual a 0, que é o t correspondente a este ponto. Agora é só substituir, pessoal. Esta é a equação da reta, vou substituir os valores. Então, ó, vamos lá. 2 é o y, tirei daqui. 1 é a derivada, tirei daqui. E x0 é 1, tirei daqui. Bom, 1 vezes x menos 1 é x menos 1. Como eu tenho esse menos 2, ele vem para cá, mais 2. Então, mais 2 menos 1 dá 1. Ou seja, posso escrever assim, y é igual a x mais 1. Ou, se eu quiser também, posso passar o x para o outro lado e escrever y menos x é igual a 1. Sendo que esse meu x pertence aos reais. Ou seja, qualquer valor de x é válido aqui para a gente encontrar a solução. Ou seja, esta é a equação da reta tangente à curva no ponto 1 e 2. Ok, pessoal? Valeu? Foi fácil, não foi? É só observar essas regrinhas aí que a gente tem de derivada para equação paramétrica, e pode aplicar aqui direto. E lembrar aqui que para calcular encontrar a equação da reta tangente, eu tenho que usar, por exemplo, essa, tem outras formas de fazer, mas essa é uma forma bem prática e direta. Valeu, pessoal! Um abraço! Vem com a gente na onda da matemática!